E começando a revisão do capítulo 30 de Boruto TBV, o capítulo tem início exatamente do ponto de onde o capítulo anterior parou, onde a Chocho aparentemente esmagou os Mamushis num primeiro momento, porém logo eles levantam intactos, mostrando que a resistência deles está muito acima do dano que a Chocho consegue causar. E vendo que os inimigos não foram derrotados e que estavam se multiplicando, a Himawari toma a iniciativa e decide usar uma Bijudama nos Mamushis. O Shikadai até tenta avisá-la para não usar isso, pois eles estavam dentro da cidade, mas não havia muito tempo, então agindo com um raciocínio rápido, ele usa uma nova variação do Kageshibari, criando uma gaiola em volta dos Mamushis e pedindo para que a Chocho os arremesse para cima, dando espaço necessário para a Himawari usar uma Bijudama com segurança. E assim eles acabam com todos os Mamushis de uma vez só. Logo em seguida, a Himawari recebe uma bronca do Shikadai por sua imprudência, avisando que eles não poderão dar suporte a ela a todo momento como agora, e depois que ela fizer uma besteira não vai adiantar pedir desculpas. Até que de repente eles percebem mais Mamushis ali perto que estavam fugindo, evitando o combate, deixando o Shikadai frustrado, se perguntando em quanto eles estão. Enquanto isso, Inoji informa ao Shikamaru que os Mamushis estavam aumentando seus números por mais que os derrotassem. Prosseguindo na sala de interrogatório, Kobo repete a sua ordem de querer interrogar o Hokage e pede para chamá-lo imediatamente. Até que o Sai informa sobre a situação atual, o ataque das Hitoshinjus e o avistamento do Boruto, e avisa que apesar da segurança da Alice de alto nível, era muito provável que a segurança do Kobo estaria em risco naquela situação, e aconselha a interromper o interrogatório, o escoltando até uma área de evacuação por precaução. Nisso, Kobo pergunta qual era o grau de ameaça e o objetivo deles, mas o Sai não sabe dizer ao certo. Como eles estavam lidando com Hitoshinjus, o nível de ameaça era desconhecido. Porém, ignorando o aviso, o Kobo decide continuar o interrogatório e mais uma vez pede para que tragam Hokage. Em seguida, o Inojin avisa que os Mamushis já passaram de 100 e o foco volta para Konoha, dessa vez com Sarada e Delta seguindo os movimentos dos Mamushis. A Sarada avisa ao Shikamaru que elas avistaram os Mamushis em seu setor e entrarão em combate. Mas antes o Shikamaru pede para que ela espere e, em resumo, avisa a todos os times envolvidos que mudariam de plano, tendo em vista que eles não puderam acabar com os Mamushis enquanto estavam em um menor número e eles se espalharam por uma vasta área. Porém, tudo ainda seguia dentro do esperado. Felizmente, eles ainda não tinham causado danos aos civis e os danos à vila eram mínimos. O único interesse deles era o seu alvo e provavelmente não fariam nada a menos que fossem provocados. Porém, antes do Shikamaru terminar de falar, ele recebe uma mensagem do time sensorial avisando que ele estava sendo convocado pelo Kobo. Shikamaru até pergunta se o interrogatório não pode ser adiado para depois, mas o próprio Kobo entra em contato com ele, lembrando ao Shikamaru que ele estava ali como representante do Senhor Feudal. Em outras palavras, as suas ordens eram como a própria vontade do Senhor Feudal, e ordena para que ele apareça o quanto antes. O Shikamaru até tenta convencê-lo a reconsiderar, visto que eles estavam numa situação urgente, sob ataque inimigo, mas o Kobo apenas ignora, dizendo que aquela era a prioridade, questionando o Shikamaru sobre se ele estava disposto a desobedecer às ordens do Senhor Feudal, o que seria um prejuízo muito maior para a vila. Enquanto isso, os times que estavam lidando com os Mamushis ficam sem respostas. O Koji avisa ao Inojin sobre a situação do Shikamaru e o Boruto informa que já fez a sua parte em seu setor e que estava prestes a se juntar ao time 10, até mesmo percebendo que havia algo de errado com Shikamaru. Então, nesse pequeno momento de distração, ele acaba sendo surpreendido por um ataque do departamento policial, que até consegue imobilizá-lo por um momento, até que um dos policiais, ao apreender a sua espada, acaba tendo seu chakra absorvido, dando uma brecha para o Boruto escapar com Hiraishi. Mas antes de partir, o Boruto até elogia a habilidade do policial por tê-lo capturado e o aconselha a fugir se ver uma Hitoshinju. Voltando para Sarada e Delta, elas informam que os Mamushis continuam procurando pela Eda sem causar muitos problemas, e o Shikamaru apenas pede para que elas informem qualquer movimento diferente. Em seguida, ele diz ao Inojin que precisa lidar com o Kobo, portanto ficaria algum tempo sem conseguir liderar a operação. Sendo assim, só restava ao Inojin assumir o comando e dar as ordens. Mas o Shikamaru sabia que vários Mamushis estavam se aproximando dos arredores do escritório do Hokage e contava com a possibilidade do Kobo mudar de ideia ao saber da situação atual, apesar de achar difícil que ele vá recuar facilmente. Até que, de repente, o Koji mostra ter algum plano, sugerindo que o Shikamaru leve um sapo com ele e que o Inojin desfaça o círculo de transmissão e use outro jutsu. Enquanto o Boruto, que estava escutando tudo, dá um olhar de desconfiança. Chegando à sala de interrogatório, Shikamaru queria acabar com isso logo de uma vez e voltar ao trabalho, visto a situação em que eles estavam. Mas o Kobo provoca, dizendo que, dependendo do que aconteça, é possível que ele nem tenha que retornar ao trabalho. E logo de cara, mesmo sem provas, o Kobo diz que sempre desconfiou que o Shikamaru estivesse protegendo Boruto e o pressiona a confessar os seus crimes com a promessa de aliviar um pouco a sua punição. Até que o Koji coloca o seu plano em prática, usando o sapo que estava com ele e o que estava com Shikamaru como um link para o Inojin usar o Shintenshin e assumir o controle do Kobo.
Nisso, Kobo desmaia, deixando o Sai em pânico até que ele acorda agora com o Inojin no comando, que no primeiro momento se atrapalha todo vendo o Sai quase falando papai sem querer, mas tenta disfarçar e dar uma desculpa sobre seu cabelo estar ressecado. Nesse momento, o sapo que estava no Shikamaru passa para ele sutilmente e pede para que ele vá para fora. Em seguida, o Kobo, entre aspas, sugere uma pausa e sai da sala sem seguranças com a desculpa de que quer tomar um ar fresco, apesar do Sai tentar insistir que ele não deve sair assim. Já fora da sala, ele tem uma conversa com Koji, onde o Koji sugere que ele vá ao terraço e lá o Inojin fica apreensivo sobre algo acontecer com o Kobo, já que os mamushis estavam se aproximando, até que ele entende as intenções do Koji, eles vão matar o Kobo. Enquanto isso, na sala de interrogatório, Sai pergunta ao Shikamaru o que está acontecendo e o que ele fez com o Inojin, revelando que ele percebeu que era o Shintenshin do Inojin só de olhar nos olhos do Kobo. E chegando ao final do capítulo, voltando a Inojin e Koji no terraço, o Koji sugere que ele se jogue de lá de cima ou qualquer coisa que faça parecer que o Kobo entrou em pânico ao ser atacado pelo Mamushi. Nisso, Inojin e Koji discutem, pois o Inojin não faria isso e o Koji não estava nem aí pra ética, tentando de alguma forma convencer o Inojin de que o Kobo era um inimigo e um obstáculo, e que aquele era o momento perfeito para eliminá-lo. Até que um Mamushi aparece perguntando sobre a Eda e o Koji aproveita a situação e lança um ataque nele com o sapo, provocando para atacar o Kobo, e assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais, em geral esse foi um capítulo bem lento e arrastado, que não progrediu tanto em relação ao capítulo 29. Algumas páginas e diálogos parecem que só existiram para preencher espaço, com uma longa explicação do Shikamaru sobre a mudança de planos, o trecho do Boruto sendo pego pelos policiais, que apesar de mostrar a utilidade prática do dispositivo de segurança que a Sumire colocou na espada numa situação dessas, foi completamente redundante, os trechos de Sarada e Delta informando o óbvio ao Shikamaru. Diria que esse capítulo serviu mais para criar todo um clima de tensão em volta de toda essa situação com o Kobo e dar um gancho dramático para o capítulo 31 do que qualquer outra coisa. Mas há alguns pontos interessantes que merecem um destaque, começando pelo início do capítulo, com o time 10 contra os Mamushis. Para quem reclamou no capítulo 29 que não fazia sentido a Chocho conseguir esmagar os mesmos Mamushis que deram certo trabalho para o Boruto, toma aí! Pelo jeito, diferente do que muitos imaginavam, apesar do time 10 ser capaz de enganar os Mamushis com seu trabalho em equipe, talvez ajudados até pela falta de mobilidade e inteligência deles, sozinhos eles não são páreos para os Mamushis e precisaram de uma certa ajuda da Himawari. A consistência sobre o nível de poder e resistência do personagem foi mantida aqui. Por isso que é sempre bom termos paciência e esperarmos pelo próximo capítulo antes de sair julgando e criticando tudo às cegas. Confesso que eu me surpreendi com o nível de imprudência da Himawari lançando uma Bijudama no meio da vila como se não fosse nada. Tudo bem que pela explosão aparentemente foi uma Bijudama mais fraca do que normalmente vemos. Talvez a Himawari até consiga controlar a potência da Bijudama, mas ainda assim é uma Bijudama que poderia ter destruído uns 2 prédios ao redor e colocado os civis em risco. Mas ao mesmo tempo eu não diria que isso foi algo fora da personagem, porque ela mostrou mais seriedade e autocontrole na luta contra o Jura. Uma coisa que eu gostei nesse capítulo é que ele mostrou que tanto o Boruto quanto a Himawari ainda têm suas próprias falhas com as devidas consequências para suas ações. A Himawari com sua imprudência e o Boruto com um momento de distração que quase fez ele ser pego por randoms, mostrando que sim, a vila ainda pode atrapalhá-lo. Eu entendo que isso aqui foi feito para mostrar que a Himawari ainda pode ser inexperiente e imatura, ela pode ser imprudente, agir sem pensar, se deixando levar pelas emoções e cometer erros como esse. Não vamos nos esquecer que ela é uma garota de 13 anos, provavelmente formada na academia há pouco tempo, teve pouquíssimo tempo para entender os seus novos poderes ou usá-los de forma correta e está longe de ser um prodígio no nível do Boruto, apesar de ter sido mostrada como muito habilidosa no anime. Na prática, ela mal sabe o que é ser ninja ainda, quanto mais usar o poder de uma bomba atômica jogada do nada no colo dela. Em nível de comparação, ela seria como se o Naruto, lá do arco do País das Ondas, tivesse ganho acesso a todo o poder da Kurama sem restrições. É óbvio que ele iria fazer alguma cagada em algum momento. Cometer erros e aprender com eles é essencial para o amadurecimento dela, e é exatamente o que estamos vendo aqui. Também vejo isso como um contraponto ao nível de poder dela. Ao mesmo tempo que a Himawari tem acesso ao poder da Kurama sem restrições, em teoria podendo usá-lo até melhor do que o Naruto, ela ainda não tem experiência, autocontrole e maturidade para usá-lo da melhor forma possível e que não coloque as pessoas ao redor dela em perigo. O que de certa forma vai limitar o que ela é capaz de fazer por enquanto e equilibrar qualquer luta que ela tenha daqui pra frente, o que também pode explicar por que ela foi morta pelo Mamushi em um desses futuros possíveis. Porque muito provavelmente ela estava se segurando.
O desempenho do Shikadai aqui dispensa comentários, ele agiu como um verdadeiro líder. Num instante ele conseguiu pensar numa forma de contornar o erro da Himawari, tendo um raciocínio rápido usando seu Kageshibari de maneira inteligente e única, criando uma gaiola em volta dos Mamushis numa situação inesperada, e ainda disciplinou a Himawari. A bronca que ele deu na Himawari, apesar de dura, foi compreensível. Ele tá aí pra dar um choque de realidade nela, colocar juízo na cabeça dela sem medir palavras, da mesma forma que o Shikamaru fazia com Naruto em certos momentos. Até me lembrou um pouco a dureza que o Shikamaru teve com Naruto no The Last, o fazendo lembrar de seu papel como Shinobi. Isso só evidencia o nível da responsabilidade que ele tá tendo que carregar e como ele tá lidando bem com isso. E reforça muito a noção de que vai haver uma espécie de passagem de tocha do Shikamaru para o Shikadai em algum momento, onde o Shikamaru será preso e destituído de sua posição de Hokage, e o Shikadai será o responsável por lidar com esse grupo de apoio ao Boruto fora dos olhos do alto escalão e do possível novo Hokage. Ele está mostrando aos poucos que tem todas as qualidades necessárias para um líder e pode lidar com essa situação. Por falar nisso, quanto a toda a situação envolvendo o Kobo, eu gostei do clima de tensão gerado aqui, mesmo que por um momento, do Kobo impondo a sua autoridade e o peso que um comando direto do Senhor Feudal tem sobre os ninjas. Quase parece que a qualquer momento Shikamaru pode não só sair do cargo, como também a vila pode ser dissolvida como força militar do país, quem sabe até causando uma guerra civil que pode ser muito mais prejudicial a Konoha do que a Shinjuku. Só a ideia de que há um conflito oculto acontecendo dentro da vila que pode impactar o futuro político existencial da vila já é uma das melhores coisas desse arco, ao meu ver até mais interessante do que essa luta contra o Mamushi. Isso faz o mundo parecer mais vivo e realista. É sempre bom lembrarmos que em alguns aspectos o mundo de Naruto é bem parecido com o nosso, onde o Daimyo é uma espécie de presidente, o Hokage um general e os ninjas o poderio militar. Existe um respeito à hierarquia política e de poder na sociedade deles, assim como na nossa, para manter o bem-estar social. Por mais que os ninjas sejam mais poderosos que os humanos comuns e em teoria possam tomar o poder por serem a força militar, assim como acontece em golpes militares no nosso mundo. Inclusive é uma light novel, Shikamaru Hiden, que retrata exatamente esse cenário. Em geral, o Daimyo é o dono do território onde fica a vila, é o financiador da vila, o que inclui tudo relacionado a ela, como contratos de missões, armamentos e treinamentos de novos ninjas. Quando o Daimyo é um líder fraco, a vila sofre, como foi o caso de Suna no clássico, onde o Daimyo do País do Vento havia decidido reduzir o orçamento militar da vila, preferindo contratar missões de Konoha em vez de sua própria vila, o que deixou Suna numa espécie de crise econômica ilimitada, tornando-o dependente de alianças externas, o que posteriormente levou Suna a aceitar a aliança com Orochimaru e participar da invasão a Konoha. Enfim, é aquele que tem o poder de mandar e desmandar, tem o poder para tirar o cargo do Hokage, desfazer toda a organização da vila e fazer com que todos voltem a ser clãs mercenários errantes pelo país como era na era dos estados combatentes. E se Konoha resistir, virá um território rebelde e o País do Fogo provavelmente contratará outras vilas para lidar com a situação. Para vocês verem que nem os ninjas, com todos os seus poderes sobre-humanos, conseguem superar o poder econômico. Mas mesmo entendendo que a prioridade do Senhor Feudal é o Boruto e tudo mais, como eu disse quando os interrogatórios começaram, eu acho muito estranho que o País do Fogo não esteja tratando a questão das Hitoshinjus com a urgência necessária e esteja pensando em dissolver a vila no meio de uma crise dessas. Essa falta de preocupação do Kobo com o nível de ameaça das Hitoshinjus é muito estranho, apesar de que pode também ser só arrogância e orgulho da parte dele em ignorar completamente a situação. Ou Daimyo não entende a gravidade da situação, o que não seria surpresa, ou o País do Fogo está guardando alguma força substituta aos ninjas e que pode, pelo menos do ponto de vista deles, resolver essa questão das Shinjus a hora que eles quiserem. Afinal, o que eles fizeram com a tecnologia da cara que o Amado compartilhou? Às vezes a gente acha que os próximos inimigos serão os Otsutsuki e tudo mais, mas pode ser que na realidade eles sejam como os Homens do Pilar em Jojo, uma raça que existiu há muito tempo, foi extinta e o máximo que temos atualmente são alguns membros dessa raça ainda existindo e fragmentos do que esse clã deixou para trás sendo usados pelos reais vilões, assim como foram as máscaras de pedra em Jojo. No caso de Boruto seria a tecnologia da cara, que muito provavelmente é de origem Otsutsuki, e as Hitoshinjus que vieram de um Jubi, um ser criado pelos Otsutsukis, e das ações do próprio Kodo. Pode ser que nesse ritmo, o próprio País do Fogo, o progresso e o processo de trocar os ninjas por uma força de combate mais eficiente sejam os reais vilões, e Amado e Kawaki no meio de tudo isso.
Apesar disso, eu confesso que eu esperava por um desfecho mais interessante considerando toda a expectativa em cima do interrogatório do Shikamaru, como uma luta de intelectos entre o Kobo e o Shikamaru, como um tentando pegar ou se esquivar do outro em um grande jogo argumentativo. Boa parte do espaço dedicado a certos momentos e diálogos nesse capítulo poderiam ter sido usados no interrogatório de verdade, mas no final das contas não houve um interrogatório em si com o Shikamaru. Foi algo simples, apenas o Kobo seguindo a sua intuição e tentando fazer o Shikamaru confessar logo de cara sem rodeios. Sem drama, sem tensão, sem grandes reviravoltas. Simplesmente sem graça. Tudo se resolve com habilidades ninjas sendo usadas de maneiras não tão éticas por parte do Code, o que também é válido e faz sentido considerando a situação deles. Talvez o interrogatório de verdade entre personagens que dentro da história são estabelecidos como muito inteligentes seja uma escrita muito complicada para um Battle Shonen como Boruto e até meio que maçante para o público-alvo. Então, até aí ok. Por falar nisso, pessoalmente esse uso do Shintenshin foi uma surpresa para mim. Não foi uma saída mirabolante, mas foi um uso bem inteligente e estratégico para uma habilidade conhecida, também mostrando a versatilidade desses sapos do Code, capazes de criar um link para o uso da técnica. Eu não queria imaginar que o Shintenshin seria usado dessa forma e numa tentativa de assassinato. O mais próximo que já vimos disso foi o uso do Shintenshin pelo Fu, o subordinado do Danzo, o que só mostra o quão roubado esse jutsu pode ser em combate. A utilidade e destaque que o Inojin vem recebendo nos últimos capítulos tá surpreendente. Quem imaginaria que o Inojin, o mesmo personagem que ninguém dava nada uns 2 volumes atrás, seria colocado numa situação dessas, onde uma decisão dele pode tanto decidir o rumo dessa operação contra os Mamushis, quanto o rumo da própria vila a longo prazo, se tornando o que talvez seja um dos pontos centrais do mangá atualmente. De resto, finalmente aconteceu do Sai descobrir sobre o Inojin e o que está acontecendo, algo que já vinha sendo preparado há vários capítulos, mas acredito que, diferente da Ino, ele deve entender a situação. Inojin está sendo usado com um propósito maior. Ele já fez parte da Anbu, diferente da Ino, então ele sabe melhor do que ninguém que às vezes o ninja tem que se sujeitar a certas situações para cumprir a missão. Então, mesmo que a contragosto e não concordando com Shikamaru usando o filho dele, ele deve cooperar, já que, querendo ou não, o Inojin está envolvido nisso e não há mais o que fazer a não ser cooperar até limpar a barra do Inojin. Esse plano do Code de matar o Kobo é bem a cara dele, já era meio de se esperar que ele iria sacrificar alguém aqui, mas eu não acho que ele vá conseguir. Pela cara do Boruto quando ouve que o Code tem um plano, ele já devia estar esperando isso do Code e vai salvar o Kobo na hora H. Sem falar que a morte do Kobo, um representante do senhor feudal, mesmo que por um acidente, entre aspas, pode ser muito ruim para a vila a longo prazo. Se ele morrer, a culpa cai em cima do Shikamaru e da vila de qualquer jeito. A diferença é que vai demorar um pouco mais para as consequências virem do que com o Kobo no encalço do Shikamaru, algo que o Code não se importa, porque o que importa para ele é o macro, o objetivo de sua criação, a salvação do mundo ninja. Não importa a quem ou o que ele tenha que sacrificar. O Code é o mais próximo de um ninja old school à la Danzo que a gente tem em Boruto. Ele é basicamente o Jiraiya, só que sem o seu lado humano e extrovertido, apenas o lado ninja pragmático, o mesmo lado que a gente viu quando o Jiraiya simplesmente estava disposto a matar a Tsunade, o amor da vida dele, caso ela ajudasse o Orochimaru, ou matou o seu discípulo, o Nagato, ou pelo menos quando ele achava que o Pen era o Nagato, sem hesitar, algo que nem o Hiruzen conseguiu fazer com o Orochimaru. Se o futuro de Konoha individualmente será impactado, como sendo dissolvida como vila ninja no processo, ou até mesmo acontecendo uma guerra civil por causa dessa agressão à autoridade do Daimyo, é só um efeito colateral para ele. Algo que o Boruto não vai deixar acontecer e com certeza já tá de olho. Mas enfim, até acho que o Boruto salvando o Kobo pode fazer com que ele acabe vendo o Boruto como de fato um aliado, o fazendo conversar com o senhor feudal e reconsiderar algumas coisas. Quem sabe um importante passo para o Boruto ter a sua reconciliação com a vila e o País do Fogo. Ou até mesmo num cenário menos otimista e talvez até negativo, o Kobo, mesmo após ser salvo pelo Boruto, lembrando de tudo o que aconteceu enquanto estava sendo controlado pelo Inojin, veja tudo o que aconteceu como um atentado à vida dele, uma agressão ao País do Fogo, considerando que o Code, aliado do Boruto, planejou matá-lo com a ajuda do Inojin, o ninja de Konoha, e do próprio Hokage, piorando tudo pro lado do Boruto e da própria vila ao mesmo tempo.
Por último, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, algo me diz que ainda vão segurar essa situação pelo próximo capítulo. Talvez seja mais um capítulo tão arrastado quanto esse, até para encerrar o volume num cliffhanger com o Mamute achando a localização da Ada e lutando mais a sério. O próximo capítulo deve se concentrar mais no Boruto salvando o Kobo, com algum diálogo acontecendo entre eles ou até entre o Boruto e o Koji, deixando mais próxima essa quebra na relação entre os dois, e com sorte teremos algumas sequências de ação, um show-offzinho com o Sarada e Delta eliminando alguns Mamushis. Bom, então é isso. De alguma forma eu consegui fazer esse vídeo mesmo demorando muito mais do que o normal, mas tá aí. Eu acho que de agora em diante as revisões vão sair assim. Só quando eu realmente conseguir fazer ou conseguir gravar alguma coisa. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado e talvez nos veremos no próximo vídeo.